FM. Olá, amigos. Sou a Cílis Bezerra, da ONG Ambiente. Mongaguá FM. Olá, meus amigos. Eu sou o professor Paulo Tavares e estarei todas as quartas-feiras, a partir das 19 horas, no programa Educação em Debate, com convidados especiais e vocês, na rádio Mongaguá FM 92.5, a nossa rádio. Nos assistam também pelo Facebook ao vivo, em live transmitida pela página oficial da Rádio Mongaguá FM. Conto com a sua participação. Boa noite, amigos da Rádio Mongaguá FM. Boa noite ao pessoal que está vendo a gente pela live aí, ouvindo a rádio, que nos acompanha sempre no programa Educação em Debate. Hoje nós estamos com um convidado especial aqui, professor Henrique Pereira. Eu já tinha feito esse convite para ele já há algum tempo, né? Mas como ele está trabalhando um pouco longe, ficou meio difícil, né, de vir. E aí, agora, tem um tempinho aí, ele vai estar com a gente hoje discutindo sobre várias questões relacionadas à educação, à atividade física, política municipal e mais o que vocês forem comentando aí nos comentários da live, a gente vai abordando o tema. Henrique, seja muito bem-vindo ao nosso programa, uma honra tê-lo aqui. Boa noite a todos que estão nos ouvindo, nos acompanhando aí pelo Facebook, né? Pela rádio também. Você sabe que o seu convite é uma ordem para mim, né? Que eu tenho um grande apreço pela sua pessoa, né? Por sua família, e sempre quando você precisar de mim, você pode contar comigo. A gente está sempre à disposição. Obrigado, Henrique. Henrique, que trabalhou com a gente lá na MF José Cesário, excelente profissional. Eu já falei para ele, já me propus até em juízo falar isso, né, Henrique? Nessas pendências da vida aí. E a gente fez um belíssimo trabalho lá, acompanhou a gente, foi técnico de uma equipe nossa lá na Copa TV Tribuna de futsal escolar, né? Verdade. Fez todo um trabalho no Cesário e em diversas outras escolas. Aí a gente vai comentar sobre isso. Henrique, fala esse período que você ficou aqui no Natal, o tempo que você ficou, né? Como é que foi essa experiência, né? O que você pode absorver aí desse período? Então, Mongaguá, ele foi meu início de carreira, né, na educação. Eu trabalhei sempre em indústrias, né, e trabalhei em projeto também, né, na área da educação, mas não era na área pedagógica, né, era na área esportiva. Então, foi minha primeira oportunidade em 2014. Eu logo conheci você, né, como diretor, né. Eu me recordo que, já assim, eu nunca gostei de me envolver em nada de política e confusão, essas questões. Eu sempre tentei me manter fora disso, né? Eu era até um pouco inocente nessa questão, porque as pessoas comentavam muito a respeito, né? Já naquela época, quando eu cheguei lá, o pessoal já falava bastante. E eu, bem inocente, né? 25 anos na época, eu realmente não sabia o que vocês estavam falando, né? E me recordo aqui que, quando eu atribuíram algumas aulas para mim, o meu colega, tem um colega que já até participou aqui com você, Paulo, o Tiago, né? Eu me recordo que me atribuíram as aulas dele. E eu fui lá no Veracruz, cheguei lá, foi uma coisa muito chata, não é? Porque o meu colega de profissão estava lá e, quer dizer, eu cheguei lá para a diretora me apresentar e tal, e aí falaram, Tiago, você tem que ir lá se apresentar lá na diretoria de ensino, né? E eu já assumi a aula das crianças ali. Eu achei uma coisa já meio complicada, mas
nessa inocência, né, de não saber muito bem como funcionavam as coisas, a partir dali eu já comecei a ver quão confuso era a cidade de Mongaguá, né? Eu e o Tiago, eu me comprometi com ele naquele momento. Ele pode até confirmar isso para quem bem entender, né? E nós fomos lá na diretoria e fomos conversar com a Dona Irene, né? Naquela época era a Dona Irene, né? Nós fomos lá conversar com ela e ela falou que não tinha como, né? Porque eu já entendendo naquele momento que eles estavam em momento de engenho, eles estavam se preparando e tal, e eu entendia que não era legal parar um trabalho, né? E as crianças começar tudo de novo, um trabalho com alguém diferente, né? Com uma mentalidade diferente. E ela falou que não tinha conversa, né? Eu me propus a deixar as aulas com ele, né? Se tivesse outra coisa lá para me trabalhar, estava tudo certo, não tinha muita escolha para mim. O que importa era trabalhar, né? Para mim não vejo diferença. Hoje eu já faço mais escolha, né? Hoje eu procuro trabalhar com educação infantil, porque eu acho que eu posso agir de uma forma mais eficaz. Mas naquela época eu estava com aquela sede toda, né, de trabalhar, de querer mostrar serviço, né, e tanto que a gente fez aquele belo trabalho no final do ano de 2014, né? E aí teve aquele caso lá da pintura da escola, recorda? Você estava na equipe, você, o Marcelo, o Walter, né? Tinha alguns alunos, estavam na equipe de pintura da escola, aquela pintura lá não saía, né? Então, pois é, não saía, e quando saiu, né, por iniciativa sua, né, e a gente também abraçou a ideia, os alunos também, eu acho importantíssimo essa coisa dos alunos estarem juntos, porque dali eles começam a dar um valor sentimental melhor para a escola, né, um valor maior, um valor mais bacana. Eu acho que aquilo ali é uma coisa que a gente deveria estar incentivando mais na escola. Fazer com que a criança e o aluno, o adolescente, participe mais da escola como um todo. No caso do Cesário, né, que é uma escola de ensino fundamental 2, de 6º ao 9º ano, é o que a gente chama do protagonismo, né, juvenil. Isso. Então, a gente tem que fazer esse trabalho mesmo, como era feito, para que os alunos eles façam mais ações na escola, né, fomentar isso, né, fomentar grêmio estudantil, né, nesses alunos, e fazer um trabalho para que eles possam gostar da escola, para que eles não... Ainda mais que já são alunos em fase de adolescência, né, eles vão para a escola muitas vezes sou obrigado a estudar. Não, tem que transformar isso, fazer com que a escola seja mais prazerosa, né? Com que a escola seja um local bacana, para que o aluno possa ir e vá agradavelmente, né? Que ele contribua com a escola, com seus valores. E isso foi o que foi feito naquela época, né? Então, eu me recordo que os alunos, né, gostaram bastante daquela ação, e eu não me recordo se passou um mês, a prefeitura foi lá e pintou um azul mais escuro, mais claro. Aquele azul não era o azul adequado, né? Então, não era o azul que era para pintar. Aí teve essa situação com o Tiago, teve essa situação... aí eu já fui... Né, a gente já vai ficando meio confuso, né? Como é que pode, né, a coisa acontecer dessa forma? Porque a gente pensa que qualquer coisa que seja sustentável, né, uma coisa, a gente precisa fazer uma coisa bacana, né, que envolva os alunos e que evite gastos para a prefeitura no geral. E aí, depois que a gente fez todo um trabalho, vão lá e fazem aquilo, né? Então, ficou um sentimento meio
de chateação, né? Mas eu acho que naquele momento fiquei mais confuso. Mas, porém, é política, né? A gente não consegue entender só quando está ali no meio e realmente eu não me sinto à vontade em querer estar nesse meio um dia. Não, é verdade. Tanto que, assim, você falou em 2014, né, quando você chegou no Cesário, a gente fez um trabalho diferenciado ali na educação física. O outro professor incrível que trabalhou lá também foi o Carlos. O Carlos era outro professor também que a gente falava assim, vamos fazer. Né? A gente teve essas oportunidades de participar da Copa TV Tribuna que, assim, não muita gente gosta de participar, porque se falar isso para o profissional, para o professor, ou, né, para algum outro profissional, ele vai falar assim, pô, mas é sábado, é domingo. Né? Eu já trabalho de segunda a sexta, ainda tenho que ir sábado e domingo, eu tenho que estar com os alunos, tenho que ir para Santos, tenho que acordar cedo. E eu lembro quando eu te fiz a proposta, você aceitou, né, prontamente, sem né, pensar, tanto você quanto o Carlos. Né, no ano anterior eu lembro da Priscila Francisco e o professor William também, então a gente sempre fez esse trabalho aí. E você chegando, eu lembro que uma vez você ainda falou assim, pô, por vezes aí, né, tem essas críticas de coisas que eu faço, né, faço isso, faço aquilo. Eu lembro que eu te falei, Henrique, continua fazendo o teu trabalho, porque críticas sempre vão ter, né? Você está começando agora, continua na mesma pegada, porque independente do tempo, né? Porque a gente fala assim, está fazendo tudo isso porque está começando agora. Não tem essa. Se você faz, né, você gosta de fazer, gosta do que faz, você pode estar com 30 anos de carreira, você vai estar fazendo do mesmo jeito. Sim, Eu acredito nisso. Eu acredito que quem não gosta do que faz, ou faz corpo mole, já faz corpo mole do começo ao fim. É complicado. Não tem essa história de que porque você está começando agora, você está fazendo tudo isso, você está dando gás. Não. Eu acho que você, o profissional que você você vai estar com 30, 40 anos de carreira, você vai estar dando o mesmo gás do primeiro dia. Eu penso assim, Paulo, o que eu venho percebendo durante esses anos é que quando a política ela começa a envolver, quando o profissional que é realmente comprometido com a educação das crianças e com a mudança da sociedade, e ela vê que a política não está ali para dar a força necessária para esse profissional, a gente começa a desencantar um pouco. Né? Essa que é a realidade. Eu me recordo que havia alguns colegas nossos de profissão que tinha esse desânimo todo aí e tal, e eu realmente eu não compreendia. Eu falava, pô, né, o cara é concursado e tudo, né, mas quando ele começa, eu não sei como foi o início, né, do trabalho desse profissional, mas eu acredito que quando a pessoa começa a envolver essa política junto da educação e essa guerra, né, um querendo prejudicar o outro, um querendo... como é que eu posso dizer? Fica nesse eu falo bastante, como se fosse uma vingança. Eu quero entrar, né, eu quero que o meu candidato entre, né, para a gente tirar aquele povo de lá e não sei o quê. Sim. Eu acho que a vingança, isso aí a gente tem que parar, né, para a gente avançar, para a gente passar um degrau nessa condição. Porque se não tiver alguém que comece a mudar essa história, né, vamos supor aí que a gente consiga mudar essa situação. Né, a gente não acredita nesse que está aí hoje. Né, a gente não acredita mais em conversa. Quem sabe aí alguém que venha, né, novo e comece a dialogar e faça toda essa educação, né, ter um diálogo para o bem da educação da cidade, né?
chega dessa... Vamos colocar gente competente para trabalhar, né? Para melhorar a cidade de vez, não é? Vamos valorizar os profissionais. Eu não sou profissional da cidade, mas eu enxerguei, né, que falta isso. Por que não fazem como em São Vicente? Né? Faz uma avaliação com os profissionais. Primeiro, tem uma conversa inicial com todos. Ô, gente, vamos parar com esse negócio de política aí, vamos acabar com política na educação. Vamos mandar essa educação para frente, vamos parar com isso. Porque não vai mudar se a gente não conseguir acabar com essa rixa. Essa rixa tem que acabar e alguém tem que começar a fazer o diferente. Então, tem que ter a renovação, né? A renovação é necessária, é preciso. E a gente entra naquela discussão de política, né? Ou politicagem, né? E o aspecto técnico, né? É o que você está falando. Na educação, a gente tem que começar a trabalhar com o aspecto técnico. Isso. Né? E deixar essa politicagem de lado. Porque enquanto a gente não trabalhar com o aspecto técnico, puramente técnico, a gente não consegue desenvolver a educação, né, do município. Porque a gente não vê políticas públicas educacionais sendo criadas. Sim. A gente não vê isso. A gente só vê um defendendo o seu lado, o outro defendendo o outro. E, pelo menos na atual gestão, a gente não vê isso. Não é? Isso que você está falando é compreensível. Por quê? Que eu falei, tem a politicagem. A política que a gente quer são as políticas públicas educacionais. Isso, políticas públicas educacionais. Que a gente não vê elas sendo apresentadas aqui em Mongaguá e, obviamente, né, se não nem apresentadas, muito menos trabalhadas. As políticas públicas. É o que eu falo sempre já há algum tempo. A gente fica aqui apagando fogo, né? Apagando incêndio com a mangueira, mas a gente não tem um planejamento que a gente fala, nós estamos nesse ponto e vamos fazer um planejamento para a gente chegar naquele outro ponto. Isso. Não existe. Nenhum professor aqui, os professores podem comentar aí, se quiserem, né? Observam esse planejamento. Nós estamos no ponto X, nós queremos chegar no ponto Y, nós queremos fazer esse desenvolvimento da educação. O planejamento é esse, para a gente fazer isso, sei lá, em curto, médio ou longo prazo, né? Isso. E não existe esse planejamento, não existe essas políticas públicas educacionais, né? Mas, para isso, o mais difícil aí é acabar com a confusão que foi gerada, né, com a questão política. Né? Se não chegar alguém disposto a resolver essa situação, né, sentar e conversar, vamos resolver nossas diferenças, vamos pegar o nosso conhecimento e transformar em educação para a cidade, educação de qualidade, aí assim a gente tem um pontapé inicial para mudar isso aí. Certo. Nós temos aqui a Luana Benedetti dando boa noite para mim e para você. Boa noite, Luana. A Cilis, que depois eu vou chamar um áudio da Cilis, ela colocou assim, oi, a Cilis pergunta, pergunta a ele como está o biocário. Cilis, o Henrique é professor em Jundiaí, ele não é professor em Mongaguá. Jundiaí pode até fazer, né? Não sei como, depois a gente vai conversar sobre os projetos aqui de Jundiaí, mas seria excelente um projeto igual o que você desenvolveu aqui, junto com o professor Barril, aqui em Mongaguá, de educação ambiental. Pergunta a ele como está o minhocário e os vasos de pneus. Parabéns pelo programa. Alexandre James, boa noite. Boa noite, Alexandre. Boa noite. Siles, está travando, consigo assistir, mas vou tentar até o fim. A internet às vezes não ajuda, né? Eu estava até conversando com o Henrique agora no começo, hoje em dia a gente está tão dependente da internet, e agora nesse período de pandemia, né, de quarentena, muito mais, e a gente vê que tem escolas, né, que não tem nem internet adequada. Então, é complicado. Se está complicado para os alunos, está complicado para as escolas também, né, se adaptarem, mas a internet, ainda com muita gente em casa, todo mundo entrando na internet, não aguenta.
E os pacotes de dados, sem chance, né? Não tem jeito, né? Não tem como. Henrique, em relação a essa questão da quarentena, do trabalho educacional, né, online agora, à distância, como é que está lá em Jundiaí? Como é que vocês estão fazendo? Como é que vocês estão trabalhando? Nós estamos... Eu acho que tem umas 3 ou 4 semanas, viu, Paulo? Que nós já retomamos as atividades, né? E por videoconferência, né? Fazendo videoaulas, fazendo HTPC, né? Por videoconferência. E a gente está saindo da nossa zona de conforto, né? A gente está pegando o bonde andando aí e estudando, né? Tem cursos aí pela internet aí, eu tenho pesquisado bastante. Então tem palestras aí diariamente aí falando a respeito disso, quais são os desafios, né, a enfrentar aí nesse momento, e a gente tem que começar a aceitar aquilo que a gente estava com um pouco de dificuldade de aceitar, né? Porque essa molecada que nasceu na era digital, né? Elas se interessam pela questão moderna, né? Então, é nativo digital, né? Nativo digital. Então, a gente precisa levar isso para a escola, né? E o retorno que eu estou tendo dos pais é positivo. Eu fiz inúmeras videoaulas, né? Eu estou enviando, tenho planejamento, né? Quinzenal. Enviei hoje, tá até te falando, né? É um momento corrido, porque a gente está aprendendo, a gente tem um pouco de dificuldade de fazer vídeo. Quando você vai fazer sozinho, você não tem o material correto para posicionar a câmera e tal. Tem que ter o tripé, né? Aí se você pega alguém para te ajudar, né? Para filmar e tal, você fica com um pouco de vergonha. Mas isso daí eu estou sentindo que, apesar da dificuldade, eu estou achando interessante. Eu acho que o caminho não vai ser esse, né? Mas eu acho que um pouco do nosso trabalho pode ser dessa forma, né? A interação ela não pode deixar de existir, certo? A interação é importante das crianças. Mas algumas propostas, utilizando os meios digitais, tem que ser inseridos aí. A gente já devia ter feito isso, a gente já vem sendo cobrado na educação, já vem sendo alertado, digital, né? Só que agora a gente foi obrigado, né? Agora... E eu acredito que tem dado certo, a gente espera que volte tudo ao normal o mais breve possível, não é? Mas enquanto a gente não consegue atingir essa condição de anormalidade, né? A gente vai garantindo os direitos da criança, né? Da forma que a gente pode fazer. A escola, ela tem nos ajudado, né, da melhor forma possível. Tem internet na escola lá, como eu te falei, eu te adiantei aqui quando a gente estava conversando aqui em off. A diretora da escola onde eu trabalho, ela disponibilizou um momento para os pais carentes que não têm internet em casa para ir lá baixar o material, não é? E material, giz, lápis, caneta, tudo que aquela família um pouco mais carente tem dificuldade de ter no momento em casa, a escola está disponibilizando. Além da questão da alimentação, né? Está sendo garantida para todas as crianças. E eu acredito que esse é o caminho. Eu gosto muito de trabalhar em Jundiaí, como eu também gostei de trabalhar aqui, não é? A gente fica indignado com alguns problemas que vai chegando até nós, né? Como a gente não chega a problemas para mim aí em Jundiaí, eu não vejo, eu só vejo coisas boas. Inclusive os meus colegas de trabalho, né, gostam, são comprometidos. Não estou dizendo que aqui também os profissionais não são comprometidos, são também, né? Tem excelentes profissionais, mas a questão é
que sempre eles estão chateados com alguma questão de revanchismo, né? Essa coisa que vem atrapalhando aí que o profissional atinge o seu ápice, né? Na condição do trabalho com a criança. Nós temos excelentes profissionais aqui em Mongaguá. Porventura perdemos, às vezes, alguns aí, devido, aqui na Baixada Santista mesmo, ser o menor salário, né, pago aos profissionais da educação, aos profissionais em geral, né? Se a gente fizer um comparativo dos funcionários públicos de Mongaguá em relação aos funcionários públicos de qualquer outro município da Baixada, nós temos os menores salários, os piores salários. Então, por vezes, a gente perde algum profissional bom aí devido a isso. Mas a gente tem excelentes profissionais aí trabalhando lá na ponta, lá no dia a dia, na sala de aula, né? Assim como, independente, às vezes, de alguma politicagem, nós temos alguns gestores bons aí também. Tem. Que estão... É o que eu falo, né? Mongaguá é uma cidade tão pequena, né? Que poderia estar um brinco ali, né? Poderia, a gente sabe que poderia. Mas, assim, no caso da educação, a gente vê que cada escola faz de um jeito, né? Cada escola... Já se fazia antes, né? Você percebia lá como era o trabalho no Cesário, de repente como era o trabalho em outras unidades. Porque aí cada gestor faz de um jeito. O que eu acho que falta muito aqui, vindo do Departamento de Educação, uma unidade de trabalho, uma unidade de pensamento, né? Que nem eu falei, todos têm o mesmo objetivo. Todas as escolas têm o mesmo objetivo. Independente se a escola está aqui no centro, se está lá no Regina Maria, no Jussara, né, no Itaguaí, independente de onde a escola está, nós estamos em Mongaguá, né? E os profissionais, por vezes, o profissional que está dando aula, o pessoal fala assim, Cirana, né, a escola top. Às vezes o profissional que está dando aula no Cirana é o mesmo que está dando aula no Regina Maria. Entendeu? Às vezes é o mesmo que está dando aula numa escola particular. É o mesmo profissional. Entendeu? Às vezes o que muda é a questão da família, né? Da família ali estar mais presente na escola, estar mais presente na vida dos filhos ali, para fazer um acompanhamento melhor, né? Um acompanhamento mais adequado. Você falou um negócio importante que eu gostei, que foi que lá na escola onde você está, a diretora, ela disponibiliza, né? Deve ter lá um agendamento, e ela disponibiliza um horário para os pais que não têm acesso à internet, para poder ir na escola e poder ter esse acesso para baixar material, para assistir vídeo, né? Para o que for ali, para o aluno não poder perder a aula, porque é o que a gente pensa aí constantemente. Eu fiz até uma publicação semana passada falando sobre isso. Né, da questão de nós não estamos no mesmo barco, né? Porque tem gente que está na quarentena, mas está sossegado, está bem, o filho tem a internet, estuda, né? Vai lá, vê os vídeos, procura. Agora, tem outros que não tem um notebook, não tem, às vezes, nem um celular com internet para poder fazer esse acesso. Às vezes, mal tem o que comer em casa, né? O que você pensa disso em relação... se a gente transportar essa realidade para Mongaguá aqui. Fazer até um apontamento que você falou assim, eu não sou profissional de Mongaguá. Já foi e você tem casa aqui, né? Eu tenho casa naquele aqui. Período que você começou a trabalhar aqui, você adquiriu uma casa aqui e você tem casa aqui em Mongaguá, né? Tenho casa aqui porque é bacana que você lembrar disso aí, que eu me recordo que em 2012, eu vim para um show aqui, um show da praia. E eu fiquei encantado com a cidade. Eu falei, nossa, essa cidade parece do interior, assim, né? Bacana essa cidade. E eu só conhecia ali, na verdade, a do samba, né? Mas eu achei muito legal a cidade. E eu falei assim, um dia eu vou vir morar aqui. Aí, 2 anos depois, teve o processo seletivo, né? Eu não sabia que processo seletivo, para mim era concurso também, na realidade. Então, para você ver o nível de inocência, né? Eu não sabia que eu ia ser demitido, daqueles 2 anos. Ia ter um contrato de 1 ano, prorrogado por mais um. Só que, assim, uma coisa que é muito importante hoje, nesse momento de quarentena, que eu até anotei aqui para falar com vocês, e eu levo para minha vida há muito tempo, é que eu sou uma
pessoa que eu sempre estou com um pé na frente do problema. Então, quando eu comprei a casa aqui, eu já estava preparado, né? Eu já tinha feito um planejamento para morar em algum lugar um dia. Eu só não sabia onde. Né? Quando eu consegui o trabalho aqui e eu achava que era um emprego fixo, né? Eu falei, é aqui que eu vou fazer o meu investimento, né? Aqui que eu vou criar raízes aqui. Isso. Então, porque eu falei, pô, tenho um emprego e agora é o lugar que eu queria mesmo. Né? E aí aconteceu isso, mas faz parte. Eu acho que foi um pouco de inocência minha, faltou um pouco de orientação, porque eu só fiquei sabendo disso no último ano. Quando estava acabando o contrato e tal... Aí te chamaram... aí teve aquela confusão toda lá, aquele problema, né? E eu realmente não nasci dessa forma. Eu nasci em Cubatão. Eu comecei a trabalhar, fazendo a minha casa lá com meu pai, tinha 11 anos, 12. Entendeu? Então eu cresci nesse caminho, trabalhando, conquistando o meu espaço. Né? Quando eu era criancinha, a minha avó, ela comprava sonho para mim e eu gostava de agradar ela. Eu ia lá, passava um pano no chão ali, né, para me agradar ela de alguma forma. Então eu cresci dessa forma, sabendo que eu ia trabalhar e eu ia conquistar. Entendeu? Eu fui educado dessa forma. E assim eu sou até hoje. Né? Não vai ser proposta, conversinha furada de política que vai me encantar, porque eu não quero isso para mim. Eu quero ter o que você tem. Né? Você conquistou aí teu trabalho, né? Através do teu estudo, do teu preparo, e é isso que eu busco. Esse é o meu desejo. E aí, chegando nesse patamar, eu vou buscar investir em alguma situação que eu acho importante, que eu acho legal, que pode me dar uma condição melhor, e assim eu vou levar a minha vida. Definitivamente, eu não me arrependo de nada que eu fiz. Nada, absolutamente nada. Tudo que eu fiz, eu fui sendo eu mesmo. Né? Eu só me arrependo de uma coisa. É importante esse espaço aqui, porque aí eu já falo logo porque assim, teve um momento que eu fiquei tão possesso, né, nessa questão política, que eu falei, pô, quem está nesse barco aí, preso nisso aí, nessa confusão, tá errado. Só que eu fui muito totalitário, sabe? Quando você não quer saber do que o outro pensa. Né? Você acha que só o que você pensa é o correto. E, na verdade, a vida não é assim. Né? As pessoas, elas cresceram de outra forma. Né? Então, quais dos meus colegas de profissão aí que se sentiram chateados, né, com o que eu tenha escrito em algum momento, né, saiba que eu fiz aquilo, mesmo que talvez vocês não acharam legal, né, mas eu fiz pensando no bem da educação e da cidade. Todas as minhas ações foram voltadas para isso. Se não agradou vocês, peço desculpa, tá certo? Não tem problema nenhum. Me desculpa, sei que vocês, né, quem teve uma criação diferente, né, vive na cidade há muito tempo, né, eu tô aqui há 5 anos, né? Quem sou eu para falar, né, para apontar o dedo, né, para as pessoas? Eu peço desculpa, mas eu acho que a minha forma de ser é a que pode trilhar algum caminho, né? Peço desculpa, mas eu não acho que eu fui errado. Então, só ressaltar isso aí, né? É verdade, Henrique. Nessa questão, o que acontece? A gente vê muito, né? Essas discussões aí intermináveis no Facebook, e tem gente que já até excluiu o perfil, que não quer nem ver, não quer... Porque às vezes dá raiva, né? Você lê algumas coisas lá que dá raiva. Mas eu acho que o que importa bastante, independente da opinião de cada um,
é o respeito, né? Que nem você falou. Você tem o seu pensamento, a sua visão, e você sempre colocou lá claramente qual era o seu pensamento a respeito de tudo, né? Claro que nessa questão política aqui em Mongaguá, ela é bem mais densa, né? Ela é bem mais conflitante. E quando você fala um A, já tem gente falando B, C, D, D, vai, né? Eu realmente, Paulo, eu achava um absurdo os profissionais da educação não se, sabe, não aparecer, não falar o que sentiam, se acha certo, se acha errado. O pessoal, eu ficava assim, cara, o pessoal é concursado e tal, eu sei que existe a questão da perseguição e tal, mas e a responsabilidade que nós temos com as crianças? E a responsabilidade que nós temos com a sociedade no geral? Né? Então, a gente tem a família, né? Então a gente fica nesse jogo, né? Tem a família e tem as crianças, né? Sim. E aí, talvez eu fui um pouco... Mas eu não me arrependo, mas eu peço desculpa. Um pouco rude aí, né, com o pessoal. Palavras chulas aí que um colega aí falou e tal. Mas, Henrique, assim, eu observando, né, e até existe comentando... boa intenção no meu coração. Sim, tá? e até comentando com outras pessoas, você mesmo, né, tá falando, você, a cada dia que passa, você vai aprendendo, né? Isso. Aprendendo a lidar melhor com as pessoas, né? Aprendendo, de repente, como cada um pensa. Você vai... a gente, né, como ser humano, a gente está sempre aprendendo. A gente nunca para de aprender. E com isso, você acaba também melhorando, né? Essa questão que nem você falou. Antigamente, você chegava já chutando a porta, né? Metia o pau e tal, não sei o quê. Hoje em dia, né, você já consegue, de repente... ter um debate ali, uma discussão, sem, às vezes, uma forma tão calorosa, né? Sem inflar tanto ali a questão. Então, aos pouquinhos, você vai aprendendo também a lidar com a situação, né? Que há um tempo atrás eu venho apenas não tratando com respeito aqueles que realmente não merecem o meu respeito. Então, às vezes, e o respeito? Mas respeito, olha só o que o cidadão está fazendo. Olha só. Que respeito que ele está tendo por nós. Que respeito que ele está tendo por mais de 50 mil pessoas da cidade. Né? Então, a gente fica nessa. Alguém precisa fazer alguma coisa. Alguém precisa fazer alguma coisa. Tudo que a gente precisa mudar na sociedade, né? Não adianta a gente ficar esperando. A política querer mudar. Tal. Não, a gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa começar. Né? Como é que a gente vai começar? Vamos para o debate. Vamos enfrentar isso aí. Vamos colocar gente boa. Né? Gente com o coração limpo. Que não seja desse quilate aí que vem se apresentando. E trabalhando na conscientização da população, né? Eu acho que essa questão da conscientização, das pessoas saberem o que está acontecendo, né? Para poder dar um voto melhor, para poder mudar essa situação, é essencial, né? Exato. Ó, seu Jorge, salve, Jorge! Boa noite, Paulo Tavares. Tá. Henrique, salve, salve. Salve, seu Jorge. Lúcia Helena, boa noite, Lúcia. A Luana Benedetti, ela falou assim, as escolas aqui ainda tem speed, nem fibra ótica ainda. Eu acho que eles estavam mudando, Luana. Acho que tinha feito um acordo, aí, um contrato de fibra ótica, aos pouquinhos estavam mudando. Eu não sei se todas, mas estava acontecendo aí uma mudança aí na internet. Porque não tem como, hoje em dia, você não está com fibra ótica, né? A gente vê, eu trabalhei quase 4 anos na prefeitura de Praia Grande, só que lá era agente concursado, né? Agente administrativo. Certo. Eu trabalhava na Secretaria de Administração. E você vê que lá passa a fibra ótica na cidade de ponta a ponta. O futuro passa pela fibra ótica. Né? A gente vê que a cidade ali, existe pode acontecer os problemas, a gente vê gente reclamando lá. Não é? Mas
a gente também enxerga que existe um planejamento, existe a coisa Com certeza. funcionando, o dinheiro público sendo aplicado de uma forma bacana, né? As pessoas tendo retorno daquilo que paga, né? De impostos. Aqui, ontem mesmo eu vi aí um ponto de ônibus de pedaço de container, não é? Não um pedaço de container, é aquilo? Pelo amor de Deus. A gente às vezes não quer falar, né? A gente não quer falar. Mas essas diversas publicações que eu vi ontem no Facebook, em que o pessoal colocava assim, expectativa, que era o desenho, Isso, né? então. Do ponto de ônibus, Uma como coisa deveria bonita, ser, né? e a realidade que você vê claramente pela foto que lá atrás estão os containers tudo apodrecendo, tudo velho lá. Você vê claramente que eles estão reformando containers velhos, estão reformando, pintando e colocando e fazendo ponto de ônibus. Quer dizer, cadê o ponto de ônibus da imagem da foto? Provavelmente aquela foto lá foi a foto colocada na licitação. Né? Deve ter ido como anexo na documentação da empresa, na licitação, que os pontos seriam daquele jeito, que foram os divulgados. E hoje você vai ver a realidade é totalmente diferente. Né? Esse aqui é o mais triste, né, do que a gente está vivendo hoje. A gente vai vendo centenas de absurdos que acontecem aí durante o ano, né, desses vereadores. E a gente fica pensando, poxa, como é que pode? Não tem um caminho para... A gente tem que esperar as eleições, né, para tentar mudar esse cenário. Né? Como é que pode? Tem lá a questão da alimentação lá. Os caras rejeitaram questão da garantia da alimentação para as crianças das escolas. E foi rejeitado. E não tem o que fazer. A gente fica boiando, né? Quer dizer, os caras fazem o que querem. Então, a cidade de grupinho. Infelizmente. E tem que acabar isso aí. A gente tem que acabar com isso, e além da renovação, na real, todo mundo torcer para que a cidade, né, desenvolva, para que a cidade vá para frente, sem esse revanchismo aí, sem esses problemas. A Luana Benedetti, ela colocou assim: concordo com o Henrique, a pessoa não se respeita, não merece respeito. E colocou: e tem um ditado que gosto muito, que diz: quem se junta aos porcos, farelo come. Né? Que é o que acontece bem. Principalmente, quando a gente vê... Estava conversando isso com a Valéria Carvalho, que é uma pessoa aí que eu admiro bastante, que faz uma ajuda social aí. E um grupo de mães que foi lá conversar com o prefeito, né? Estou acompanhando essa situação também, a respeito das cestas básicas. E eu falei para ela assim, pode ver, se tem alguém que entra, que está defendendo o prefeito, pode saber que ou tem cargo na administração, ou é parente de quem tem cargo na administração. Porque assim, você não vê uma pessoa normal da população, que não está ganhando nada com isso, chegar lá e defender o prefeito. Então. Você não vê. Não vê uma, entendeu? Tanto que assim, quando acontece, né, que aconteceu, eu conversei com ela a respeito disso, porque aconteceu com ela, eu dei o print lá da pessoa que estava discutindo com ela e falei, essa pessoa aqui, a filha dela tem um cargo tal. Ela, agora entendi. Por isso que ela estava discutindo tão veemente. Eu falei assim, pode prestar atenção. A pessoa que está defendendo é porque ela tem cargo ou é parente de alguém com cargo. Não tem outra. Você não vai ver ninguém da população defendendo, né? Até devido a esse monte de questões aí que acontece. O meu sonho hoje é que aconteça a mudança e que quem vir a ser faça diferente. É isso que o meu pensamento, porque as pessoas elas falam assim, nunca mudou, não é? Tem colegas meus, né, que acabou, né, por ordem do seu partido
foi lá, se juntou, né? Teve aí essa união aí. Sim. E falou, tô lá com o meu... Eu penso assim, hoje em dia, né? Hoje em dia eu tô pensando, tô tendo um pouco mais de ponderação, né, nessa questão, porque a pessoa, ela tem vê o histórico da cidade dela, né? Nasceu e viveu aqui. Ela sabe o que acontece aqui, sabe como é o povo. Esse tipo de pessoa desacreditou. Eles não acreditam mais na mudança. Tem mais. Então, é mais fácil a união. É mais fácil ir fazer parte do grupinho, né? Quem sabe sobra alguma coisa. Então, eu parei com esse negócio de querer fazer confusão, querer apontar o dedo na cara, porque a gente vai ficar perdendo a amizade, né? Mas a gente precisa entender o contexto histórico das pessoas. Verdade, você tem razão. É uma coisa que eu coloco às vezes publicações e tal, né? Às vezes alguém vem querer fazer uma discussão mais acirrada. Eu também não costumo entrar nessas discussões, porque, para dizer a verdade, o que acontece? É o que eu falo para os professores, falo para várias pessoas. A gente acaba discutindo. Isso. Né? A gente briga, e daqui a pouco os caras estão se juntando, né? Claro. Lá em cima os caras estão se juntando. E aí, se você criou inimizade com uma pessoa, o que acontece que, né, que nem nesse caso aí, ou que nem a gente está falando da questão do Thiago mesmo, isso, que também é meu amigo também. Entendeu? Então, assim, às vezes você acaba discutindo aí com uma pessoa, arranja até inimizade, e de repente você, né, tá vendo os caras lá em cima se juntar e não adiantou nada, né? Então, eu coloquei na minha cabeça que eu não vou ficar criando atrito com essas pessoas, porque realmente não faz sentido. A gente está no mesmo barco, né? A gente tá sofrendo dos mesmos problemas, né? Quem mora aqui que está sofrendo, certo? Se a pessoa acabou aceitando o que foi proposto para eles ali do líder deles, faz parte, né? Faz parte, e eu não vou julgar não, porque sabendo desse contexto histórico da cidade, que as pessoas desacreditam mesmo, né, da força que o povo tem. A força que o povo tem quando a pessoa perde a capacidade de sonhar, né, com uma transformação, uma mudança, né? Se a pessoa vai ser assim para sempre, ela perdeu a capacidade de sonhar, né? Perdendo a capacidade de sonhar, a chance que elas têm é essa. É verdade. Se juntar para o lado que possivelmente é o que tem mais chance de estar lá, né? E quem está sonhando, vamos tentar ir para o lado diferente, vamos fazer nosso trabalho e fazer com que as coisas aconteçam. É verdade. Henrique, eu vou chamar um áudio da Cilis Bezerra, presidente da ONG EcoFault. Depois a gente retoma. Tem um questionamento aqui do Baba Danilo para você. E de repente ver se tem algum questionamento na sua WhatsApp também para poder responder. Vamos chamar o áudio aí da Cilis e daqui a pouco a gente continua. Serginho? Olá, amigos! Sou a Cilis Bezerra, da ONG Ambiental EcoFault. Toda semana estarei aqui com vocês, dando dicas ecológicas e falando de sustentabilidade. Em nosso último encontro, iniciamos uma boa conversa sobre resíduos. E agora, daremos continuidade. E o tema é resíduos domiciliares, aquele que produzimos em nossas casas. São 3 tipos: orgânicos, recicláveis e rejeitos. Os resíduos orgânicos são as cascas de frutas, legumes crus, casca de ovo, aquela pozinho do café e folhagens. Os recicláveis são papel, plástico, vidro, desde que esteja inteiro, e metal. Quando o vidro estiver quebrado, ele vai virar rejeito. E o rejeito justamente é aquele material em que não se pode mais reciclar. Como descartar corretamente? Hoje, na época da pandemia, os catadores de materiais recicláveis pedem um grande favor para vocês. Coloque todos os materiais recicláveis dentro do saco comum e depois dentro do saco verde ou azul. Mas antes de colocar dentro do saquinho, tem que lavar bem os materiais, deixar secar
para depois colocar. Quanto ao resíduo orgânico e o rejeito, coloque o resíduo orgânico no saco preto e coloque o rejeito em outro saco, tá? No momento que você for entregar para o coletor de resíduos, você vai entregar 2 saquinhos, um de orgânico e um de rejeito. Aprenda a separar em 3 tipos, é muito importante, tá certo? E aí, todo o material vai ter a sua destinação correta. Quem sabe futuramente você não vem aprender a fazer compostagem conosco. Um grande abraço! Gratidão! A grande Cilis Paes Bezerra. Cilis, se você estiver vendo a gente aí, senão depois eu coloco o telefone da Vânia, da Copemar, porque é um importante serviço, né? Importante trabalho que a Copemar faz recolhendo os resíduos, né, aqui em Mongaguá. E eles continuam no trabalho. A gente vai depois passar o número da Vânia para que as pessoas que estão fazendo essa separação dos resíduos possam ligar para ela e pedir para o caminhão da Copemar, né, para poder buscar esses resíduos aí nas residências. Lá em Jundiaí, como é que você vê? Tem essa questão da educação ambiental nas escolas, tem a questão de repente, que nem aqui, né, a gente vê muito as cooperativas trabalhando nesse sistema aí, recolhendo os resíduos. Lá, Paulo, a diretora, em reunião na reunião da PM, né, com os pais, ela tem feito, né, antes da nossa parada, né, e eu estou sabendo que no ano passado também estava tendo esse trabalho de óleo, né, coleta de óleo, lá na escola mesmo, os pais levam lá, óleo, buchinha de louça, né? Buchinha de louça, latinha, eles até compraram um amassador de latinha para os pais irem lá e amassar a latinha. E para quê? Para reverter esses valores, né, para a PM da escola. Né, e esse dinheiro, melhorias para a própria escola. E lá as crianças também têm a questão de mexer com a terra, né, de plantar um legume, uma verdura, eles colhem, eles plantam, eles que cuidam. Então, existe esse trabalho aí com cada professor de sala, né? A prefeitura ela trabalha nesse sentido aí de orientar as crianças a terem projetos nessa questão. Tem também produtos naturais, né? Os orgânicos, ou não? Os naturais, aquelas plantas naturais, medicinais. Certo. Eles também plantam, mas também eles têm um espaço físico legal. Eu já tirei foto. Sim, já vi. Você já viu que eu peguei manga lá, né? Lá tem um pé de manga. Né? Eu trabalhei lá em 2018, né? Fui demitido, né? Que era contrato de 1 ano. Finalizou o contrato. Isso. E retornou agora. E eu não pude retomar em 2019, não pude fazer a prova, né? Porque tem que ficar 1 ano sem trabalhar lá, para não ter. Retorna no. Fiz a prova novamente e voltei para a mesma escola. Tive a sorte de voltar para a mesma escola. A escola que eu até pintei a quadra e tal, voltei lá, a quadra tá. Até tirei foto, né? Tirei uma onda lá que a coisa tava bonitinha. E a gente explora aqueles espaços tudo, né? Nas aulas de educação física. E eu acredito que tudo que é possível, está dentro da possibilidade da escola, na questão ambiental, eles têm pensado e têm feito. Legal, legal. Henrique, o Baba Danilo, ele colocou assim: diante da temática abordada pelo programa Educação, como o professor Henrique vê a situação do sistema apostilado aprovado pelos vereadores em 2019 com um orçamento milionário e que não sabemos se foi implantado? Quer dizer, em 2019 teve, então, essa aprovação, né, de uma verba que era para ser colocado, implantado o sistema apostilado, novamente na educação em Mongaguá, e isso no ano passado, né? Nós estamos em 2020 e nós não temos sistema apostilado nenhum,
né, que coloca com um orçamento milionário e que não sabemos se foi implantado. Então, Babadeiro, implantado não foi, tá? Isso aí eu posso afirmar. Como você vê essa questão aí, né, nesse caso, um orçamento milionário, né, que ele é votado, ele é aprovado, né, já que o prefeito tem em sua maioria na Câmara Municipal, e você depois não vê, né, o destino do dinheiro. Correto, né? Eu vou começar assim, Paulo. Quem são os vereadores para aprovar alguma coisa? Né? O que eles sabem de educação para saber se isso é bom ou ruim para a educação da cidade? Né? Será que teve um estudo com os professores para saber se aquele material realmente é o adequado e está né, ao encontro da BNCC? Será que existiu esse cuidado? Ou é só uma questão de criar um caminho para desviar dinheiro? Então a gente tem que ser claro, né? A gente tem que abrir os olhos, tem que saber o que a gente está fazendo. Esses caras, eles não têm condições de estar aprovando ou desaprovando. Isso daí não devia estar nas mãos de político. É um erro, não é? Aí acontece esse tipo de coisa, não foi implantado, né? Cadê isso aí? Eu ouvi um tempo atrás que estavam sendo usados livros que vêm do estado de São Paulo. São isso. Do estado, não é? Durante o ano aí foram utilizadas aquelas apostilas do estado de São Paulo, né? Atualmente a gente está com livros do FNDE, né? Aqueles livros do governo federal, do programa da FNDE. É mentira, é só um caminho. PNDL. É um caminho para... Né, mais um caminho aí que eles têm para criar um guarda-roupa aí para eles, sei lá. Não é possível. Mas parece que tudo que é feito na cidade é dessa forma. O que não, é verdade. Você fez um apontamento aí que é o que não acontece, né, aqui, que seria esplendoroso se tivesse essa gestão, a gestão que a gente fala democrática, né? Gestão democrática. Bom, a gente está pensando em, caso que nem nesse caso, implantar um sistema apostilado. Vamos conversar com os professores para ver o que eles pensam. A gente está pensando em fazer isso, fazer aquilo. Vamos perguntar, né? Que no fim de tudo, quem vai trabalhar com todo esse sistema são os professores que estão em sala de aula. Mas nós, falo isso porque eu sou professor de educação infantil no município, né, e professor de ensino fundamental de 1º a 5º ano. Nós nunca somos consultados para nada. É só enfiado goela abaixo, né? Ó, toma aqui, vocês vão fazer isso, toma aqui, vocês vão trabalhar aquilo, toma aqui. Mas não se tem um levantamento de resultados, né? A semana passada a gente conversou sobre isso aqui. A gente não tem levantamento de dados, de resultados aqui no município de Mongaguá. O que nós estamos fazendo? O que está acontecendo? Quais são os dados, né, que estão sendo levantados? O que a gente pode fazer para melhorar isso? Né? O que a gente está fazendo de errado? Em nenhum momento são feitos esses levantamentos. E a gente vai caminhando assim, como se fosse para o abismo, né? Tudo de forma autoritária, né? Não existe um diálogo com quem entende do assunto. Então, a gente tem profissionais capazes de discutir isso aí. Vamos chamar esse povo. Só que, assim, a gente falar isso, ter essa conversa é redundante com essa administração aí. Porque eles não querem fazer o correto. Eles não querem. Essa que é a realidade. Eles não querem. Eles querem manter isso aí da forma que está. Mantendo da forma que está, eles mantêm o povo no cabresto e eles continuam, né, dominando o povo no sentido geral. E no caso nosso, né, da educação, onde a gente trabalha, foi o que já foi discutido até num grupo de plano de carreira que nós temos lá com centenas de professores. A gente tem que ter concurso para os cargos de gestão. Nós temos, não sei, em torno de 150 cargos comissionados aí na educação, né? Então, a gente tem que ter concurso para esses cargos aí, para diminuir a influência do prefeito, claro, em relação às pessoas. Então, acho que seria a primeira coisa a se fazer, para a gente tentar melhorar, né, a educação,
a gente profissionalizar ela. Então, parar de acabar com essas indicações políticas, né, só para arrebanhar voto, para arrebanhar apoio, e colocar pessoas, né, competentes. Paulo, até o processo seletivo, ele não é legal da forma que acontece aqui na cidade. Até o processo seletivo, porque os profissionais, não tem problema do profissional assumir uma sala de aula. Mas não é para o profissional assumir sala de aula o ano inteirinho. Está errado. Quantos anos sem concurso nessa cidade? São 10? Já vai para 10 anos. Vai para 10 anos. Vai para 10 anos. Então, eles não respeitam. O último concurso aberto foi no final de 2010. Aí você vai lá, Ministério Público, e aí, como é que é? Não tem resposta, não tem retorno. Felizmente. Então, a gente não entende por que as coisas não funcionam aqui. As coisas não acontecem. E por ter todo esse histórico aí das coisas não acontecerem na cidade, ser tudo esculhambado, as pessoas acabam desistindo. Aí você vê profissional desanimado, né? Você vê profissional sentado trabalhando. A gente acha errado? É errado, mas também é complicado, né? Você se sentir motivado trabalhando num ambiente desse. É difícil. É verdade. Henrique, né, nós estamos acabando o programa aqui. Tem mais 2 minutinhos. Aqui eu queria que você falasse aí alguma coisa, de repente, que você trouxe para falar, que você pensou, eu vou lá no programa, quero falar sobre isso, sobre aquilo. Algum apontamento que você tenha para fazer, agora é a hora. Eu acho interessante se direcionar essa minha fala para os meus colegas de profissão mesmo. Eu acredito que alguns deles já estão até assistindo, né? O que os especialistas, né? Eu estou fazendo curso por internet, assistindo webinário, todo dia, né? E a prefeitura até exige que a gente faça isso como uma parte do trabalho, certo? Então, importante, vamos criar uma rotina, né? Não é que a gente está em casa que a gente pode trabalhar meia-noite, né? Poder a gente pode, mas procura criar uma rotina, né? Manter uma alimentação saudável, equilibrada, procurar um tempo legal ali para fazer um exercício físico. Quando for trabalhar, procura um espaço confortável, bacana, para você fazer um trabalho. Não vai trabalhar na frente da televisão, certo? Procura fazer alguma coisa de útil no dia a dia, né? E é isso que eu procuro fazer. Às vezes tem dia que eu já fiz tudo do meu trabalho. Então eu vou procurar um cursinho para me fazer, eu vou procurar um livro. Então a gente sempre aprende, né? A gente sempre aprende alguma coisa, a gente torna a nossa vida útil. Agora, quando a gente começa a deixar tudo de lado, não cria uma rotina, as coisas começam a esculhambar, né? E a gente está propenso aí a ter algum problema psicológico, e os especialistas têm explicado isso, que vai estar acontecendo, que as pessoas estão ficando desanimadas, chateadas com a situação. É normal, né? É normal esse momento a gente ficar meio chateado, né? A gente queria poder sair normalmente, estar com essa máscara que não é legal, mas é necessário. Então, tudo que é necessário, a gente precisa trazer para a nossa vida. O que os especialistas, né? A gente precisa bater nessa tecla. Será que a gente vai deixar o problema chegar na nossa vida para a gente começar a agir? Vamos esperar o médico começar a receitar para a gente começar a se medicar? O médico, na realidade, a gente precisa entender que o remédio não é legal, não é? A gente precisa evitar que o remédio chegue no nosso organismo. E a gente precise dele. Então, como que a gente faz isso? Existem inúmeros vídeos, tem fake news, tem coisa errada também, tem coisa que não é legal. Mas tem muita coisa aí de boa qualidade para você pegar e aprender e aprender a levar uma vida mais saudável para que você não traga problema para a sua vida. Quando você voltar, você está com 10 quilos a mais.
Né? Verdade. Não, acontece que a gente está se Verdade. alimentando mais em casa e tal. Então, acho que o meu recado mais que eu posso dar aí e que eu venho fazendo, porque você vê aí que de vez em quando antes dessa pandemia, eu corria aí pela praia e tal. Então, eu tenho esse costume. Eu tenho esse costume de manter uma rotina, né, dentro das minhas possibilidades. Quando eu posso também, eu não faço um café sem... Eu faço um café sem açúcar para tomar. Eu tenho todo esse... A gente tem essa informação, que é importante, né? Evitar o açúcar, evitar o refrigerante e tal. Vamos procurar ouvir. Tá certo. É importante, muito importante. Eike, quero agradecer mais uma vez sua presença aqui. Assim, quando a gente começa a discutir, debater, 1 hora passa rapidinho, né? Então, o assunto vai longe. Foi um prazer tê-lo aqui, uma honra tê-lo aqui com a gente. Né? E sempre que precisar, pode voltar. Muito obrigado aí pela participação. Muito obrigado, Paulo, pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Você sabe que, me chamando, eu estou aí. Tá? Deixar uma boa noite aí a todos, né? Um abraço. Fiquem com Deus, se cuide, né? Use a máscara, procure ficar o maior tempo possível em casa. Né? Se puder ficar em casa, fique em casa, né? Como está falando na televisão. Sim. E a gente vai superar isso aí já já. Com certeza, com certeza. Pessoal, muito boa noite, muito obrigado aí por acompanhar a gente nessa horinha aí do programa Educação em Debate. Semana que vem nós estamos juntinhos de novo. Boa noite, muito obrigado.